Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Novo Tempo. Todas as quartas-feiras, às 8 horas pontualmente, nós temos um encontro marcado para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Por isso, muito obrigado pela sua audiência, por estar conectado nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando ao longo destes meses as parábolas contadas por Jesus. Cristo foi, sem dúvida, o maior educador de toda a história. E as lições que ele deixou registrado em sua palavra têm valor eterno. E por isso nós temos que estudar esse livro maravilhoso, para compreendermos a cada dia a vontade de Jesus para as nossas vidas. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas que já estão sintonizadas no programa Escola Bíblica da Novo Tempo e agradecer a você, mais uma vez, por estarmos juntos todas as quartas para aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. O abraço carinhoso meu vai para Daniela Felau, lá de Bom Retiro, Santa Catarina. Um abraço também para Elisete Lima, de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Inácia Abreu, de Cajazeiras, lá na Paraíba. Cleia Freitas, de Ouro Preto, Minas Gerais, essa boa terra nossa. Sérgio Antônio Martins, de Sorocaba, São Paulo. Maria Doroteia, de Manaus, no Amazonas. Luciene Gonçalves, de Araguari, Minas Gerais. E Vera Lúcia, de Santos, São Paulo. Um abraço muito especial também para todos os nossos amigos de Marabá. No final de semana passado, nós estivemos juntos na Caravana Novo Tempo e fomos muito bem recebidos aí nessa cidade. Que Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês e que vocês continuem assistindo e apoiando o ministério da Novo Tempo. Por falar em Caravana Novo Tempo, nós tivemos a oportunidade de conhecer lá em Marabá muitos anjos da esperança. E obrigado você que é anjo da esperança, porque quando você se torna um anjo da esperança, você apoia o ministério da Novo Tempo e permite que nós distribuamos todos os dias estudos bíblicos inteiramente grátis. E por falar em estudo, eu queria oferecer para você agora um dos estudos que acabaram de sair da imprensa, é o estudo Ensinos de Jesus. Esse estudo Ensinos de Jesus nós preparamos com muito carinho para ser usado no programa Bíblia Fácil. E todos os sábados, às 14h30, nós estudamos um tema desse Ensinos de Jesus. Se você quiser, esse guia pode ser seu. Basta você ligar para nós em horário comercial, o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121, ou se você preferir, pode mandar para nós uma mensagem através do WhatsApp. O número da Escola Bíblica é 12981001615. Agora, quando você enviar a mensagem de WhatsApp, já manda para nós seu nome, CPF, o seu e-mail, se você tiver, e todos os seus dados postais, porque nós vamos precisar deles para mandar esse material para a sua casa. É inteiramente grátis, um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser, você pode acessar agora também a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil ou novotempo.com/Escola Bíblica NT. Qualquer um dos dois sites você vai encontrar lá esse material para ser solicitado. No final do mesmo tem um questionário que você está sendo convidado a responder e quem responder e acertar pelo menos 70% das questões vai ganhar também esse lindo DVD que nós gravamos lá em Israel, no Egito e na Palestina. Esse DVD contém os mesmos temas do guia impresso, só que em vídeo, que nós gravamos lá em Israel. É um DVD que também é um presente para você, para aqueles que devolverem o questionário e acertarem pelo menos 70% do conteúdo dessas questões, tá bem? Eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e vamos para o estudo de hoje. Esta parábola que hoje vamos estudar, ela aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós escolhemos o evangelho de Mateus
porque ele traz alguns detalhes interessantes a respeito da história que hoje vamos estudar, a parábola dos lavradores maus. Mateus, capítulo 21, versos 33 em diante. Mas você sabe, nós temos por hábito aqui no programa não começarmos a ler esse livro sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você para que nós juntos orássemos, buscando a bênção de Deus mais uma vez para o estudo da palavra. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nessa noite e termos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Ela se encontra aberta em nossas mãos. Queremos suplicar que o mesmo Espírito Santo que esteve lá há 2000 anos atrás, com Mateus, com Marcos e com Lucas, e registraram essa história que o Senhor contou, possa estar conosco nessa noite para nos fazer compreender os ensinamentos que a mesma contém. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 33. Eu leio o seguinte: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em número maior, e trataram-no da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Versículo 41, responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 43, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Que história interessante, não? Essa parábola contada por Cristo traz para mim e para você ensinamentos preciosos. Um detalhe que deve chamar a nossa atenção: quem era o auditório de Jesus? Ele antes havia contado uma outra parábola a respeito de 2 filhos. E antes, um pouquinho, Jesus estava discutindo com os líderes judaicos a respeito de João Batista, da missão de João Batista, e Jesus dava testemunho de João, mas eles haviam rejeitado também João Batista e finalmente provocado a morte dele. Jesus conta esta parábola porque ela ilustra os privilégios que foram concedidos ao povo judeu, à nação de Israel, mas eles não responderam à altura do chamado divino. Esse é o principal ensino desta parábola. E ali estavam os fariseus, os escribas, os anciãos, os líderes religiosos da nação judaica. E ao estarem ouvindo essa história, quando eles começam a perceber o enredo, alguém que havia plantado uma vinha e agora vai buscar a sua recompensa, o fruto, e tem os seus trabalhadores mortos, apedrejados, e finalmente o próprio filho morto, todos no auditório ficaram indignados. E quando Jesus perguntou para eles:
O que o senhor, o dono da vinha, deveria fazer? Todos responderam: deveria tratá-los horrivelmente e colocar na mão de outros lavradores, para que estes produzissem os frutos desejados. Mal sabiam eles que estavam pronunciando a sua própria sentença. Bom, para você entender melhor essa história, eu preciso voltar com você um pouquinho no tempo. Sabe até quem? Até Abraão. E aqui em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, nós temos o chamado feito por Deus a Abraão. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, a partir do verso 6, você vai encontrar as orientações dadas posteriormente a Moisés para o povo de Israel. Então, a história da nação de Israel começa com Abraão, o chamado que Deus o faz lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, de ti farei uma grande nação e abençoarei todos os povos. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó vieram 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, no tempo de José, foram parar no Egito e lá foram muito bem tratados por causa de José. Mas quando morre o faraó que conhecia José, o povo de Deus foi escravizado. E essa escravidão no Egito durou 4 séculos. Depois de 400 anos, Deus levanta Moisés para tirar seu povo do Egito. E quando Moisés está tirando o povo do Egito, a orientação de Deus para esse povo é clara. Eu quero abençoar vocês. Se vocês forem fiéis aos meus mandamentos, aos meus estatutos, às minhas leis, a bênção estará sobre vocês. A enfermidade não chegará nas vossas casas. O grão vai produzir lá no campo. Tudo irá bem e vocês irão representar o meu nome diante das nações da terra. Foi por esse motivo que Deus permitiu que o povo de Israel fosse colocado na Palestina. Nesse momento, a encruzilhada de todos os povos. E quando eles chegaram lá em Canaã, a primeira cidade que eles deveriam destruir ou tomar conta era Jericó. E a partir de Jericó, eles deveriam tomar conta de todas as cidades de Canaã e assim espalharem-se pela terra. E o conhecimento do Senhor iria se tornando cada vez mais difundido e as nações aprenderiam com Israel a adorar o Deus verdadeiro. Esse era o plano que Deus tinha. Eu vou abençoar vocês e vocês irão abençoar outros povos com o conhecimento do Senhor. Foi por isso que, ao tirar o povo de Israel do Egito, Deus os tirou com mão poderosa. E quando Deus coloca uma coluna de fogo à noite para os aquecer e proteger dos animais selvagens, uma coluna de nuvem para proteger do sol, quando Deus faz água brotar da rocha, quando Deus transforma águas amargas em águas doces, quando Deus faz chover o pão do céu, em cada milagre que Deus realizava no deserto, Deus queria que o seu nome fosse tornado conhecido através desse povo. E a este povo, Deus confiou os oráculos sagrados. Deus confiou a sua preciosa lei, os seus estatutos. Eles deveriam viver esses estatutos e também ensinar para os outros povos. Mas o que aconteceu? O povo de Israel não viveu à altura da expectativa divina. Começou a imitar os povos vizinhos, se envolveu por várias vezes na idolatria, na prostituição, deixou os caminhos do Senhor. E é por isso que quando você vai para o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 5, o profeta claramente compara o povo de Israel a uma vinha. Esta linguagem já era usada no Antigo Testamento. O povo de Israel era a vinha do Senhor. Mas o que aconteceu? Esta vinha não produziu os frutos que lhe eram devidos. Assim Deus começou agora a enviar seus mensageiros para que o povo de Israel voltasse do seu caminho de pecado. Chegamos agora
na parte da história aonde Deus começa a enviar os mensageiros. E nos dias de Cristo, lá estava construído o grande templo, que era um símbolo da nação judaica. Aí eles se reuniam, mas a religião de Israel tornou-se uma religião vazia, de apenas formas e cerimônias, mas afastada da palavra e da vontade de Deus. Então Deus começou a enviar os seus profetas. Mas os profetas que foram enviados foram perseguidos, foram mortos. Exemplo disso é o próprio João Batista. E a nação de Israel foi rejeitando os apelos feitos por Deus. E sabe o que aconteceu? Depois do dono da vinha, que é o próprio Deus, haver enviado os seus profetas e mensageiros para advertir Israel e eles não aceitarem, o dono da vinha enviou o seu próprio filho. E sabe quem é o filho da parábola? É o próprio Jesus Cristo. E sabe o que é que Jesus conta nessa parábola? Que quando o filho foi enviado, o dono pensou, meu filho respeitarão, mas não, o que eles fizeram? Eles rejeitaram Jesus e o crucificaram. Você está lembrado que certa vez Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, avistando a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha ajunta seus pintinhos, mas vós não quisestes. Jesus veio para advertir a nação judaica. Jesus veio para mostrar-lhes o real sentido da palavra, dos estatutos, da lei, mas eles rejeitaram a Cristo. Você está lembrado quando Pilatos coloca perante a multidão Jesus e Barrabás e pergunta, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus? E a nação grita, solte-nos Barrabás. E Pilatos pergunta, e o que eu vou fazer de Jesus? E eles dizem o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pergunta, mas eu hei de crucificar o vosso rei? E eles respondem, nós não temos outro rei senão César. E o que faz Pilatos nesse momento? Ele lava as suas mãos e diz, eu lavo as minhas mãos desse sangue inocente, porque até mesmo Pilatos estava entendendo que Jesus não merecia o destino que eles estavam desejando para ele. E o que é que a multidão clama nesse momento? Que o seu sangue caiam sobre nós e nossos filhos. De fato, essas palavras se cumpriram literalmente. Passados 47 anos, ou 37 anos, depois da crucifixão de Cristo, você tem a destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém, quando milhares de judeus são mortos, é o cumprimento dessas tristes palavras. O historiador Flávio Joséfo descreve no seu livro a história dos hebreus, as terríveis condições vividas pelos judeus nos dias da destruição de Jerusalém. Condições tão terríveis que ele chega ao ponto de descrever mães que estavam cozinhando seus filhos para comê-los porque não havia alimento na cidade. E quando nós lemos essas tristes palavras de Flávio Joséfo, esse historiador do primeiro século, nós nos lembramos dessa sentença que eles pronunciaram sobre eles mesmos, que o seu sangue caiam sobre nós e nossos filhos. Jesus, ao contar essa parábola, ele diz que finalmente mataram o filho do dono da vinha. E o que ele deve fazer? E os próprios líderes judeus respondem, eles devem ser tratados horrivelmente e deve ser tirado deles a vinha e colocado na mão de outros lavradores. E depois eles percebem que Jesus estava falando era justamente deles. E eles entenderam que eles estavam pronunciando uma sentença sobre a sua própria atitude. Que ensino precioso dado por Jesus. A Jesus entra num outro detalhe.
Ele diz assim: não lestes vós nas Escrituras? A pedra que foi rejeitada veio a ser pedra angular. Você já se perguntou por que Jesus disse isso nesse momento? Pois bem, aquele templo que Salomão estava construindo, as pedras eram lavradas lá na pedreira e ao chegarem no Monte Sião, elas eram apenas encaixadas. Nenhum som de ferramentas se ouvia na construção do templo de Salomão. E por ali apareceu uma pedra grande, de esquina, mas os trabalhadores e construtores não encontravam lugar para ela. E à medida que a construção foi avançando, esta pedra foi sendo rejeitada, ficou de lado. Mas quando chegou o momento de se colocar a pedra de esquina, a pedra que deveria receber todo o peso do templo, fundamental nessa estrutura, eles não encontravam uma pedra para usar. Buscaram de todos os lados, mas não havia essa pedra. Até que, de repente, eles olharam para esta pedra que havia sido rejeitada e abandonada. E eles pensaram: essa pedra está aí há muito tempo, resistindo às intempéries do tempo, ao sol, à chuva, à tempestade. Essa pedra parece ser boa. E eles fizeram os testes necessários com ela, colocando um enorme peso sobre a mesma. E sabe o que aconteceu? Ela resistiu. E quando eles trouxeram essa pedra para o local da esquina, eles perceberam que essa pedra se encaixava perfeitamente no seu objetivo. Jesus toma essa ilustração, essa história, e ele diz o seguinte: essa pedra que foi rejeitada veio a ser a pedra angular. Eu sou esta pedra. E de fato, quando você vai para a Bíblia, em Atos capítulo 4, é justamente isso que Pedro está ensinando. Quando ele está diante do Sinédrio, ele diz para os líderes do Sinédrio, para os líderes da nação judaica: vocês mataram Cristo, vocês mataram o autor da vida, mas essa pedra que vocês rejeitaram, ela veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Sabe por quê? Porque em nenhum outro nome há salvação abaixo dos céus, a não ser no nome de Jesus Cristo. Qual é a ilustração, qual é a aplicação desse texto para nós? A nação judaica perdeu o seu privilégio. Qualquer judeu como indivíduo pode ser salvo. Deus ama os judeus como ama todas as nações. Mas qual é a aplicação para os nossos dias? Essa história fala para nós, líderes religiosos. Essa história fala para nós que estamos à frente de igrejas, à frente de santuário, nós que nos levantamos para ensinar a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Se nós não ensinarmos a palavra de Deus como aqui está, o nosso destino será o mesmo dos líderes da nação judaica. Por isso, eu e você, quando assumimos o compromisso por ensinar a palavra de Deus, nós temos que levar esse assunto a sério. Nós temos que ensinar tudo o que está nesse livro, porque o grande erro dos líderes judeus foi se afastarem da Bíblia e darem lugar às tradições e a ensinamentos humanos. E eles criaram tantas cerimônias para a religião que a religião perdeu o sentido, tornou-se um pesado fardo. Ninguém conseguia viver aquilo que eles ensinavam, mas a palavra de Deus, pura e cristalina como deve ser, eles pararam de ensinar. E quando veio Cristo ensinando os simples mistérios do reino, as pessoas se maravilhavam da sua doutrina. Sabe por quê? Porque assim é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é algo simples, que fala até mesmo a uma criança, fala para o erudito, fala para todos. A parábola ainda nos ensina que o verdadeiro cristianismo não pode ser desassociado do conteúdo da palavra, da lei de Deus, dos ensinamentos que Ele deixou para nós. Esse é o grande problema do cristianismo atual. Assim como no tempo de Israel, você hoje tem muitas igrejas que estão se afastando de um claro assim diz o Senhor, e estão vivendo aquilo que eles querem viver.
ensinando aquilo que eles querem ensinar. Por isso, amigo, eu tenho um convite especial para fazer para você hoje. Eu queria convidar você a nós juntos pensarmos um pouquinho. A palavra de Deus, como está em nossas mãos, é o livro de Jesus. Aqui nós temos toda a orientação que o céu deixou para mim e para você. E nós devemos cuidar com um tipo de religião que ensina tradições, costumes, práticas que nada tem a ver com esse livro. O grande ensino dessa história, dessa parábola contada por Jesus, é que este planeta é a vinha do Senhor. E eu e você somos hoje os lavradores. E ao lavrarmos a vinha, ao trabalharmos com as pessoas, com os filhos e filhas de Deus, quanto desse ensino nós estamos de fato transmitindo? Quanto autênticos estamos sendo no ensino da palavra? Será que a nossa religião não está abandonando a palavra para ficar crendo em tradições, em dogmas, em costumes e práticas que estão longe do ensinamento de Cristo? Por isso eu quero convidar você para que hoje nós refletíssemos. E a minha pergunta para você é: a religião que você pratica está fundamentada 100% no que ensina esse livro? Ou a sua religião é conduzida pela cabeça de um pastor, de um missionário, de um presbítero, de um bispo, de um apóstolo, que se afasta desse livro para ensinar o que bem quer? Pensa nisso. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer que Cristo seja essa pedra de esquina na sua vida, o alicerce para tudo que você faz. E se nessa noite, esse é o desejo do seu coração, eu queria orar por você, para que isso acontecesse de fato com você. Se você puder, ore comigo agora. Pai Santo, queremos viver a religião de Cristo. Queremos viver o que nos ensina a Tua Palavra. Não queremos estar apegados a tradições, dogmas e costumes que nada têm a ver com o Teu livro, que não são ensinados para nós. Ajuda-nos, Pai, a termos essa lucidez espiritual. Ajuda-nos a encontrarmos a Tua vontade. E que o Teu Espírito Santo abrace cada amigo que está nos assistindo agora. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.